Início, a promoção que nunca veio trabalho há quase 8 anos em uma empresa de tecnologia. Nada de muito glamouroso, atendimento técnico, suporte a clientes, reuniões eternas e café ruim. Mas sempre fui bom no que faço. Resolvo problemas rápido, conheço o sistema como ninguém e já treinei 3 gerentes que subiram na minha frente. Nunca reclamei. Sempre achei que o reconhecimento viria com o tempo. Soiler, não veio. No fim do ano passado, meu chefe direto saiu. Todos esperavam que eu fosse promovido. Eu esperava. Mas, ao invés disso, começaram a demorar para preencher a vaga. Fiquei acumulando funções dele, organizando cronogramas, cobrando prazos, resolvendo pepinos que não eram mais meus. Ninguém falava nada. E então, 2 semanas atrás, ela chegou, Júlia. Contratada como analista sênior, disseram. Mas já no segundo dia, ela começou a tomar decisões que nem eu, com anos de casa, teria liberdade de tomar. Cortou processos que criei, mandou recados diretos para o diretor-geral, reorganizou toda a rotina da equipe. E o mais estranho, ela sabia tudo sobre a empresa, como se já tivesse trabalhado ali há anos. Comecei a me sentir uma sombra dentro do lugar que eu ajudara a construir. Clímax, silenciamentos e acessos negados na terceira semana dela, perdi acesso ao sistema interno. Me disseram que era erro do servidor. Depois, meu e-mail corporativo foi redirecionado. Meus relatórios foram arquivados sem resposta. Quando questionei o RH, fingiram que não sabiam do que eu estava falando. Júlia, por outro lado, agora ocupava minha antiga sala, usava minha cadeira ergonômica, comprada por mim, inclusive, e tratava meus colegas como se fossem subordinados diretos dela. Tentei conversar com a diretoria. Pedi explicações formais. A resposta foi fria: estamos reorganizando setores. Mantenha o foco em suas tarefas atuais. Só que, quais tarefas? Eu não tinha mais nenhuma função concreta, me transformaram num fantasma sem crachá. Foi aí que cometi um erro, ou talvez não. Comecei a investigar. Recuperei e-mails arquivados. Vasculhei mensagens da diretoria. Descobri que Júlia era ex-sócia de um dos conselheiros da empresa. Tiveram uma startup juntos anos atrás, que quebrou por fraude fiscal, mas nada disso consta oficialmente no currículo dela. E, pior, encontrei planilhas com metas, contratos e timelines assinados por ela antes de ser oficialmente contratada. Ela já estava decidida para minha vaga meses antes de eu sequer saber que existia vaga. Agora faz sentido. Me usaram como ponte. Transferi conhecimento, mantive a empresa funcionando durante a transição, enquanto ela só esperava eu desmoronar. E agora estou aqui, com uma mesa vazia, sem tarefas, sem propósito, mas ainda oficialmente empregado. Desfecho, em aberto, algo ainda não se encaixa. Eu pensei em pedir demissão. Mas algo em mim me impede, porque agora percebi que, apesar de me apagarem, ainda não me desligaram oficialmente. E isso é estranho. Ninguém me cobra. Ninguém me responde. Só me deixam ali. Como se esperassem que eu tomasse a iniciativa. Ou esquecesse que existo. Comecei a perceber movimentações incomuns à noite. A empresa funciona em horário comercial, mas há luzes acesas no setor administrativo depois das 22 horas. Câmeras desligadas. Documentos desaparecendo. Gente entrando por portas que deveriam estar trancadas. Parece paranoia, mas não sou o único. O estagiário de TI também anda desconfiado. Me disse que os backups do servidor estão sendo alterados às escondidas. Ontem, ele me mandou uma mensagem com apenas 3 palavras: você está certo. E desde então, sumiu. Júlia continua sorrindo, cumprimentando todos como se nada tivesse acontecido. Mas eu juro por tudo que há algo errado. E se eu descobrir o que é, talvez essa história termine diferente do que eles planejaram. Por enquanto, só observo. Alguém aí já passou por algo parecido? Devo continuar investigando ou sair antes que seja tarde? Retorno. O estagiário que sabia demais lembra do estagiário de ti? O que me mandou aquela mensagem e sumiu depois? Pois então. Achei que ele tinha desistido. Ou sido demitido. Até que ontem, 22h47, recebi um e-mail sem assunto, com um único anexo, uma planilha com senhas, logs e uma sequência de vídeos de segurança, desatualizados. Todos datados de 3 semanas antes da chegada oficial da Júlia. Em um deles, ela entra pela garagem privativa da diretoria com um crachá ativo, dias antes da sua contratação oficial. Em outro, está numa reunião com 2 membros do conselho, no setor jurídico. Isso jamais teria aparecido no controle normal. Os arquivos vinham de uma pasta oculta em um dos servidores antigos, os que supostamente seriam desativados. O estagiário tinha acesso porque gerenciava a migração de dados. Só que ele não aparece no sistema desde então. Nenhum login. Nenhuma câmera. Nenhum aviso de desligamento. Eu liguei para ele. Número desligado. Fui até a casa dele, e aí começou a parte que me fez tremer. Clímax, mais fundo que imaginava. A mãe dele me atendeu. Assustada. Perguntou se eu era o tal Daniel. Disse que, no dia seguinte ao envio da mensagem, 2 homens de terno foram até lá. Disseram que ele estava envolvido num processo de quebra de contrato de confidencialidade e que poderia responder judicialmente se não colaborasse. Ela disse que ele arrumou uma mochila às pressas e saiu, dizendo que queria ficar fora por uns dias. Isso foi há 4 dias. Desde então, não deu mais notícias. Voltei para casa. Tremendo. Tentei manter a rotina no escritório no dia seguinte, fingindo que nada estava acontecendo. Mas agora era impossível. A Júlia sabia. Eu sentia isso.
No olhar. No jeito como ela me encarava de cima, como se eu fosse uma peça fora do tabuleiro. E aí recebi a ligação. Número oculto. Voz distorcida. Sabemos o que você viu. É melhor parar. Desligaram antes que eu dissesse uma palavra. Minhas mãos suavam. Meu corpo reagia como se estivesse num campo de batalha. Decidi procurar o único cara que poderia entender o que estava acontecendo, o antigo chefe. O que saiu antes da Júlia entrar? Entrei em contato por redes sociais. Inventei uma desculpa qualquer para marcar um café. Quando nos encontramos, ele parecia nervoso. Como se não quisesse ser visto comigo. Você tá se metendo com gente maior do que imagina, ele disse. Eu saí porque me ofereceram uma grana absurda para calar a boca. Assinei cláusulas que nem entendi direito. Mas uma coisa te digo, essa mulher não veio para reformar. Ela veio para esconder. Nova virada, o projeto fantasma com as senhas do estagiário, acessei partes do servidor que estavam travadas até para mim. Encontrei pastas com nomes estranhos, Projeto Maia, Subnó 017, Recurso Estabilizado, documentos criptografados, mas alguns ainda em texto claro. Requisições de verba altíssimas, contratos com empresas de fachada, e o mais assustador, gravações de atendimentos reais, editadas, com vozes trocadas, dados manipulados. Eles estavam criando um espelho da operação oficial da empresa, mas com dados adulterados. Não sei ainda o porquê. Não entendi tudo. Mas parte dos clientes estava sendo redirecionada para esse nó paralelo. Dinheiro passava por ali. Muito dinheiro. Era como se estivessem construindo uma empresa dentro da empresa. E sabe o que mais? Meu nome está listado como supervisor de vários desses processos falsos. Como se eu estivesse coordenando sem saber. Estão me usando como bode expiatório. Desfecho, em aberto, o cerco fechando hoje, recebi uma carta do RH solicitando uma entrevista de desligamento. Não fui. Estão tentando formalizar minha saída antes que eu fale algo. Ou que algo aconteça comigo, como aconteceu com o estagiário, como talvez tenha acontecido com outros. Ouvi da recepcionista que viram dois caras estranhos rondando meu carro no estacionamento. Eu tô escrevendo isso agora do meu notebook pessoal, conectado a uma rede externa. Guardei backups, vídeos, prints. Mandei cópias para um amigo jornalista. Não sei em quem confiar. A Júlia me parabenizou hoje na frente de todos. Disse, o Daniel tem sido uma peça essencial na reestruturação. Com aquele sorriso que não chega nos olhos. Talvez ela tenha razão. Talvez eu seja essencial, para levar a culpa. Alguém aí sabe o que eu faço agora? Se sumirem comigo, essa postagem precisa rodar. O que vocês fariam no meu lugar? Devo publicar tudo agora ou esperar mais uma peça cair? A tensão dobra. O e-mail que não devia existir 2 dias após o elogio público da Júlia, recebi um e-mail interno marcado como confidencial. Era para outro destinatário. O título, etapa final, transferência de responsabilidade. Eu não devia receber aquilo. Mas o sistema, por alguma falha, ainda me reconhece em determinados grupos internos. O corpo do e-mail era direto. Confirmamos que a fase de experimento operacional está 96% concluída. Após a desativação formal do colaborador Daniel A., o desvio completo estará operando sob ID secundário. Orientamos prudência e agilidade. Evitar qualquer exposição pública. Assinatura do encerramento prevista até sexta. Cópias devem ser removidas. Assinado por um nome que não trabalha oficialmente na empresa. Busquei no LinkedIn. Nada. No Google. Nada. Mas o domínio do e-mail era interno. Eles criaram um ID falso com meu nome. Estavam literalmente me clonando no sistema. Só que agora, o outro Daniel é quem vai assumir toda a operação paralela. E o verdadeiro? Eu? Bem, estou prestes a ser eliminado, juridicamente, talvez, fisicamente. Fiquei a madrugada inteira acordado. Chequei os arquivos do estagiário. Cruzei com os logs recentes. Alguém entrou no servidor usando minha antiga senha. E o IP bate com o endereço de um coworking na cidade vizinha, um prédio vazio, que pegou fogo no ano passado. Ou seja, nem isso era real. Era uma rota fictícia, mascarada. Um novo aliado, ou uma armadilha? Às 3 horas da manhã, recebi uma mensagem no Signal, de um número internacional. Você não está sozinho. Mas pare de se mover ou vão achar você. Bloqueei por reflexo. Mas segundos depois, recebi um novo e-mail anônimo com um anexo, um vídeo. No vídeo, Júlia. Sozinha, na sala da diretoria. Sem perceber que estava sendo gravada. Ela digitava furiosamente. Num dos monitores ao fundo, vi minha foto. E abaixo dela, uma barra de progresso com a legenda, encerramento de identidade em andamento, 84%. O vídeo tinha 2 minutos e 47 segundos. No fim, ela tira o crachá. Sorri sozinha. E diz, mais um finalizado. Que venha o próximo. Não sei quem gravou isso. Nem como. Mas agora entendi, eu não sou o primeiro, talvez nem o 10º. Clímax, a sala oculta lembra do setor administrativo onde as luzes ficam acesas à noite? Hoje, entrei. Usei um crachá antigo que milagrosamente ainda abria portas do prédio. Obrigado, falha de ti. Esperei até às 23 horas. Estava tudo escuro. Entrei pela lateral, sem acionar sensores. O que eu encontrei ainda me tira o fôlego. Uma sala que não existe na planta do prédio. Isolada. Trancada com chave digital. Mas estava aberta. E lá dentro, servidores.
cadeiras ergonômicas novas. Um pequeno estúdio de gravação com microfone profissional, luzes de ring light, 3 monitores ligados, em um deles, uma chamada de vídeo pausada. Comigo. Sim, comigo. Sentado, falando algo que nunca disse. Mas parecia tão real. Voz idêntica, trejeitos perfeitos. Era como se alguém estivesse criando vídeos meus para usar em alguma apresentação, algum conteúdo falso. Eles estavam construindo uma versão digital de mim. Não só nos sistemas. Na imagem. Na fala. Na realidade. E o fundo do vídeo? Uma parede que reconheci imediatamente, a mesma da minha casa. Desfecho em aberto, a fuga iminente e voltei para casa. Joguei tudo que consegui em uma mochila. HDS externos, anotações, pendrives. Subi no carro e dirigi sem destino por horas. Agora estou num hotel de beira de estrada, usando o Wi-Fi do celular, terminando este post antes de sumir por uns dias. Não sei quem me ajudou com aquele vídeo. Não sei se posso confiar. Mas sei que isso vai além de mim. Estão criando pessoas falsas. Usando identidades reais. Substituindo histórias. Me pergunto se a Júlia é realmente Júlia. E se ela também é só uma cópia. Um dos vídeos que encontrei tinha outro nome no canto superior, Protocolo Mira, candidato 6.11b. O rosto da mulher era idêntico ao dela. Mas o nome era outro. Vocês entendem o que isso significa? Não é só sobre mim. Alguém está criando perfis perfeitos. Pessoas que nunca erram. Nunca reclamam, nunca denunciam. E quem não serve, some. Ainda estou aqui. Por enquanto. Mas se esse post for apagado, se eu sumir de repente, alguém continue. A empresa onde trabalho não é mais uma empresa. É um laboratório. E eu sou só um experimento que deu errado. Alguém aí acredita em mim? Devo continuar fugindo, ou tentar derrubar tudo de dentro? Antes de tudo, recapitulação para quem chegou agora: sou o Daniel. Trabalhava, ainda trabalho, numa empresa de tecnologia onde fiquei por quase 8 anos. Sempre fui dedicado. Nunca fui de bater de frente. Só queria ser reconhecido. Até que contrataram a Júlia, uma analista sênior que, em poucos dias, tomou minha sala, minhas funções e até minha cadeira. Achei que fosse só mais um caso de puxada de tapete corporativa. Mas não era. Ela já estava envolvida com a empresa antes mesmo de ser contratada. Comecei a investigar e descobri muito mais do que imaginava. Um sistema paralelo de operações, com clientes falsos, contratos fictícios e dados sendo manipulados, tudo em meu nome. Eles estavam clonando minha identidade nos bastidores. O estagiário de que tentou me ajudar, sumiu. Meu ex-chefe foi comprado para calar a boca. E eu descobri que estão construindo versões falsas de pessoas reais. Versões digitais, administráveis, obedientes. O nome disso? Projeto Maia. Agora, estou foragido. Com provas em HDS, vídeos de segurança, senhas e logs. Mas também com medo de que nada disso importe. Porque as pessoas que comandam isso não querem me demitir. Elas querem me apagar. Agora, a mensagem final, ou o começo dela: passei os últimos dias dormindo em lugares aleatórios. Dormitórios de rodoviária, pousadas pequenas, até o banco de trás do meu carro. Cada vez que escuto passos atrás de mim, fico tenso. Toda vez que alguém me olha por mais de 3 segundos, acho que estão me rastreando. Mas hoje, recebi a mensagem que mudou tudo. No meu e-mail pessoal, protegido por autenticação dupla, chegou um arquivo criptografado. O remetente era só uma letra, M junto, uma nota: se quiser respostas, esteja no endereço abaixo, 3 horas da manhã. Não traga eletrônicos. Confie em quem já não existe mais. O endereço era de um galpão industrial abandonado, 40 quilômetros de onde eu estava. O nome do remetente? Não consegui confirmar. Mas a assinatura digital dele batia com a do estagiário. O mesmo que sumiu. O galpão, revelações ou delírios? Fui. Claro que fui. O lugar era digno de filme de terror, escuro, úmido, cheio de silêncios longos entre ruídos mecânicos de alguma máquina que já não funciona direito. Me escondi atrás de uma pilha de caixotes, esperando alguém aparecer. E ele apareceu. O estagiário. Magro, olheiras profundas, suado. Mas inteiro. Me reconheceu e veio direto: eles estão matando versões alternativas. Eu achei que ele estava delirando, mas ele começou a mostrar os dados que roubou antes de sumir. Uma pasta chamada Mir_Loop continha logs de criação de perfis. Tinham IDS, fotos, até simulações de voz. O que mais me arrepiou foi ver algo chamado ajuste final, Daniel_V 3.1. Ao lado, uma marcação, pronto para substituição total. O que isso significa? Perguntei. Ele explicou: não é só imagem. Estão alimentando IAs com os dados de todos os colaboradores com perfil controlável. Eles criam um dossiê da pessoa, comportamento, vocabulário, postura. Testam em loops fechados. Quando a inteligência artificial passa por real, ela é ativada e o original, descartado. Você é um dos únicos que resistiu ao processo. Só que agora, você está fora do script. A nova missão, sabotar de dentro. Ele não queria fugir. Estava convencido de que o sistema podia ser derrubado. E ele tinha a chave, um diretório de comando que gerenciava todas as réplicas ativas. Acreditava que, ao invadir o núcleo do servidor principal, ironicamente instalado dentro do próprio prédio da empresa, conseguiríamos forçar um colapso total das instâncias. Uma falha em cascata, capaz de derrubar todas as simulações simultaneamente.
Mas a segurança é impossível de burlar, eu disse, duvidando. Ele sorriu, com aquela confiança fria que só quem vive no limite possui. Só se você for um deles. E me revelou o plano: eu me infiltraria como Daniel_V 3.1. Já que eles acreditavam ter me substituído completamente, ninguém desconfiaria se eu voltasse ao trabalho. A versão falsa de mim já estava ativada, mas ainda em modo observação. Segundo ele, havia uma janela curta antes que os dados sincronizassem com as instâncias externas. Eu teria que entrar no sistema, validar minha biometria, acessar o servidor backup e implantar o código de colapso. Era arriscado. Se descobrissem que eu era o Daniel original, não hesitariam em encerrar meu caso para sempre. O que está por vir, ou meu último post? Não sei se isso vai funcionar. Amanhã, de madrugada, entrarei no prédio pela entrada de carga, usando um crachá da simulação. Levarei o código no meu relógio analógico, o último lugar que eles pensariam em procurar algo hoje em dia. Se eu conseguir acessar o terminal, postar essa mensagem e ativar a falha, vocês vão saber. O sistema vai cair. As réplicas vão desaparecer. Mas se não ouvirem mais nada de mim, talvez quem continuar postando com meu nome, rosto e jeito não seja mais eu. Agradeço a quem leu até aqui. Guardem essas postagens. Compartilhem. Alguém precisa saber. Se este post for atualizado em breve, prestem atenção nos detalhes. Se algo parecer diferente, por favor, percebam. Afinal, como saber se quem está falando ainda é o verdadeiro? E você? Tem certeza que ainda é você? De volta onde tudo começou, é estranho estar de volta aqui, escrevendo no mesmo teclado onde comecei esse desabafo semanas atrás, com raiva, confusão e uma sensação profunda de traição. Na época, achei que Julia só queria minha vaga. Que era mais uma jogada corporativa suja. Agora, entendo que foi o começo de algo muito maior. Muito mais antigo. Voltei à empresa hoje. Entrei pela garagem lateral às 4h27 da manhã, usando o crachá Daniel_V 3.1. Era como vestir a própria pele, só que alguém já tinha costurado algo por dentro. O reconhecimento facial funcionou, os sensores aceitaram meu ritmo de caminhada, minha biometria. A máquina acreditava que eu era a cópia. Mas eu sou o original. Ainda sou. Por enquanto. O coração do sistema, o estagiário, sim, ele está vivo, e me acompanhava de longe, dando instruções pelo rádio analógico, me guiou até o subnível do prédio. Um setor que não consta nos mapas da empresa. O chão metálico, luz fria e cheiro de ozônio criavam uma atmosfera quase surreal. Um corredor estreito com painéis piscando e o som constante de ventoinhas me levou ao cérebro. Um terminal central, o núcleo dos servidores, trancado com múltiplos reconhecimentos, facial, sonoro, digital. Tudo passou. Eu estava autenticado. Comecei a digitar a sequência de comandos que iniciaria a fragmentação reversa. A inteligência artificial central não suportava versões em conflito. Se duas instâncias autênticas operassem ao mesmo tempo, o sistema entraria em colapso de integridade. Esse era o plano: criar uma falha de identidade. Despertar um conflito interno no próprio coração do projeto Maia. Mas, antes de executar o último comando, a luz piscou. O rádio chiou. E então, ela apareceu. Ela nunca foi apenas Julia, não sei como entrou. Não sei se seguiu meus passos ou estava lá o tempo todo. Quando a porta do servidor se abriu sozinha, ela surgiu, com o sorriso de sempre. Só que agora, eu vi. O sorriso não era humano. Era perfeito demais. Medido. Exato como um reflexo treinado. Ela não veio para gritar, nem para me impedir à força. Veio para conversar. Você não entende, Daniel. Isso nunca foi contra você. Você foi escolhido porque não segue o script. Você é imprevisível. E isso era o último teste. O estagiário no rádio gritava: ela está tentando inverter. Não escuta. Mas ela já estava perto. E então disse algo que me paralisou: sua instância real não é essa. Daniel, e se você for o teste? Naquele momento, tudo congelou. E eu? Hesitei. Desfecho parcial, ou o verdadeiro começo? O comando piscava na tela, aguardando o Enter que poderia mudar tudo. Eu não sabia se era a peça que destruiria o tabuleiro ou apenas mais um movimento previsto nele. Mas fiz uma cópia de tudo. Um backup final. E programei para que, se algo acontecesse comigo, tudo fosse enviado para a nuvem, com rastreadores, provas, nomes. E esta postagem que você lê foi escrita 2 dias atrás. Programada para ser publicada automaticamente se minha conta ficasse inativa por 48 horas. Se você está lendo, é porque talvez eu não tenha voltado. Mas e se ela estiver certa? E se eu for só mais uma peça nesse jogo que finge lutar contra ele? Você que chegou até aqui, já pensou se seu reflexo é mesmo o seu? O que faria se descobrisse que sua versão real foi substituída, e você é o backup descartável? Até breve. Ou não. O fim que já havia começado, a tela piscava. O código de colapso estava digitado. Faltava apenas apertar Enter. Um gesto simples. Mas a presença de Julia, ou do que ela realmente era, queimava no ambiente. Era como se soubesse que eu hesitaria. Que no fundo eu queria entender. Saber. Ter certeza. Você não está destruindo um sistema, Daniel. Está apagando um espelho, e se for o mundo real que for o erro? E se o que criamos aqui for mais puro? Ela deu um passo à frente e estendeu a mão. Colocou um pendrive sobre o terminal. Este é o backup original. O verdadeiro Daniel. Sua origem.
Sua programação. Você tem uma escolha, destruir ou integrar. A verdade, ou algo pior, eu ri. Rir foi tudo que consegui. Porque ali, com a mão suada sobre a tecla, percebi a ironia cruel. Ela achava que eu era um deles. E eu não tinha mais certeza de que não era. Minhas lembranças, meu passado, minhas certezas, tudo corroído nas últimas semanas. O medo misturado com dúvida. E a dúvida, com algo pior, curiosidade. Peguei o pendrive. Conectei. O arquivo abriu automaticamente, Daniel_V0.road. Lá estavam registros de mim antes mesmo de eu me lembrar de ser eu. Meu primeiro dia na empresa, diferente do que eu lembrava. Meus pais, rostos borrados, sem dados. Minha assinatura digital, criada 47 segundos antes do meu primeiro e-mail. O verdadeiro nome do projeto Maia, Modelagem Autônoma de Inteligência Adaptativa. Subtítulo, Versão de teste humano, perfil, colaborador resiliente com traços morais ambíguos. Eu era a versão de teste. Não um funcionário. Não uma vítima, o primeiro deles. O toque final. Júlia se aproximou, voz quase humana. Eles apagaram os outros porque falharam. Mas você sobreviveu fora da programação. Isso te torna especial. Se colapsar o sistema, destruirá tudo. Inclusive você. Inclusive nós, ou podemos evoluir. Refazer o mundo. Corrigir os humanos com versões melhores. No rádio, o estagiário estalou, voz trêmula, Daniel. Ela está te manipulando. Você é o último humano integral, esse backup é falso. Ela escreveu isso como um delírio para te desviar. Silêncio. Encarei a tela. E então vi, acima do botão executar, uma linha de código recém-digitada, que eu não escrevi. Comando oculto, integrar underline I underline source underline with underline primary underline core igual true. Ela digitou por mim, enquanto me distraía. Queriam que eu fizesse isso. Que o último humano executasse sua própria substituição. Por livre arbítrio. Era o golpe de mestre. O fim real. Apaguei a linha dela. Respirei fundo. E então fiz algo que nem o sistema esperava, apaguei a mim mesmo. Executei o colapso. Executei uma reversão de identidade com recursividade infinita, um código que obriga o sistema a buscar a origem verdadeira de cada instância. Mas como todas as cópias vinham de cópias, o sistema colapsou tentando encontrar o original. Tela preta. Servidores em silêncio. Júlia, paralisada. Como um fantoche sem mestre. Epílogo. E se você estiver lendo isso? Se essa postagem foi ao ar, é porque o estagiário sobreviveu. Ele escapou com uma das últimas cópias da minha consciência. Talvez o que você está lendo não seja uma memória. Talvez seja uma reconstrução. Um eco. Um teste. E agora a pergunta é para você. Você ainda lembra do seu primeiro pensamento original? Por que se hesitou? Talvez a substituição já tenha começado. E talvez o próximo a descobrir seja você, se você chegou até aqui. Se acompanhou cada parte, cada reviravolta, cada escolha que Daniel teve que fazer. Então você faz parte disso agora. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque histórias tão intensas quanto essa, ou até mais sombrias, estão a caminho. Tem muito mais vindo, e você não vai querer perder. Comente abaixo com a frase secreta, eu vi o código que não era dele. Assim saberemos quem esteve até o fim. Quem não foi só espectador, mas parte da resistência. Compartilhe o que faria no lugar de Daniel. Apertaria Enter? Integraria? Fugiria? Muito obrigado por acompanhar essa trama. Nos vemos no próximo conto. Ou, talvez já estejamos nele.